Ora bem, já está a gravar, não é verdade? Portanto, muito boa noite a todos. Boa noite ao Pedro Paulo Funari, que está no Brasil e que nos faz o grande favor de nos apresentar uma palestra chamada A Trajetória da Arqueologia no Brasil e os Laços com a Península Ibérica. O Pedro Paulo Funari é professor titular do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e está a apresentar esta palestra para a ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular. E então, ele enviou-nos o seguinte resumo que eu vou ler muito rapidamente para não tirar tempo ao que ele tem para dizer. A palestra trata da trajetória da arqueologia no Brasil a partir da vinda da família real portuguesa, 1808, e do posterior desenvolvimento de uma prática nobiliárquica ligada à corte imperial. A queda da monarquia, 1889, levou a mudanças que deslocaram a atenção de vestígios mediterrâneos antigos e de ameríndios para a criação de uma valorização dos paulistas ou bandeirantes. A década de 1930 e o nacionalismo, assim como o Estado Novo, 1937-1945, e o lusotropicalismo, comporiam um quadro mais complexo. A partir dos anos 1950 surge uma arqueologia académica em comparação com franceses humanistas. Durante o regime militar, 1964 a 1985, houve um projeto baseado em Washington, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, PRONAPA, formador de diversos brasileiros. Com a Revolução dos Escravos, 1974, e a morte de Franco, 1975, o regime, temeroso dos rumos revolucionários portugueses, seguiu o modelo espanhol de transição de compromisso, Pactos de la Moncloa, 1977, e Anistia, no Brasil, 1979. Para a arqueologia, isso abriu muitas oportunidades, com a valorização de estudos de quilombos, de ameríndios, pintura rupestre, entre outros temas que floresceram nas décadas seguintes e até hoje. Por décadas, desde princípios do século XX, uma das principais irradiações ibéricas na arqueologia brasileira dava-se pela chegada de livros publicados em Espanha e Portugal, ou em países ibero-americanos, da autoria de estudiosos estrangeiros, mas também espanhóis e portugueses, como Bosch Impera e Jorge de Alarcão, 1973. Em seguida, nas últimas décadas, a cooperação entre brasileiros, portugueses e espanhóis intensificaram-se. O autor, muito genericamente, é um professor titular, como já se disse, de História da Unicamp, em 2004, livre docente de História da Unicamp em 1996, doutor em Arqueologia pela USP em 1990, mestre em Antropologia Social também pela USP 1985, bacharel de História em USP 1981. Técnico, Publicidade de 1976. Distinguished Lecturer, University of Stanford, Research Associate, Illinois State University, Universidade de Barcelona, Université Laval, líder de grupo de pesquisa do CNPq, assessor científico da FAPESP, orientador em Stanford e Binghamton, colaborador da UFPR, UFPL, docente da Unesp 1986-1992 e professor de pós das Universidades do Algarve, Portugal, Nacional de Catamarca, del Centro de la Província de Buenos Aires, UFRJ, UERJ. Eu vou fechar o meu microfone e vou pedir que o Pedro comece a fazer o favor de apresentar a sua palestra, que muito agradecemos. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando para essa associação de cooperação peninsular na Península Ibérica. Queria agradecer muito o convite que me foi feito, em particular do Vitor e da Ana, que estão aqui comandando esta transmissão. Dar as boas-vindas aí, saudar as pessoas que estão conosco nesse momento e também todas aquelas que depois vão ter acesso a essa apresentação quando ela for tornada disponível. Então, agradecer muito. Então, depois que o Vitor apresentou o resumo, eu vou apenas começar dizendo que eu vou explorar aquilo que o Vitor mencionou,
Então, basicamente, em duas partes. Uma parte que é para que o público português e espanhol tenha contato com a trajetória da arqueologia no Brasil. Então, essa é a primeira parte. E uma segunda parte, que é justamente sobre a cooperação com a Península Ibérica. Nesse caso, uma primeira parte inicial dessa segunda, sobre a cooperação com a Península Ibérica, será anterior à década de 80, e depois, quando eu já estou atuando, eu vou apresentar algumas reflexões a partir da minha experiência pessoal, tá? Há outras coisas que eu não mencionarei porque não tive tanta experiência pessoal. Bom, então, Ana, eu peço que você passe para o slide seguinte, por favor. Bom, pode passar mais um, porque esse o Vitor já apresentou. Bom, então, a questão que eu acho que é fundamental para compreender a arqueologia no Brasil é justamente a vinda da família real portuguesa em 1808. Porque justamente quando a capital do Império é transportada para o Rio de Janeiro, com a corte e com algumas instituições, isso ensejou o que seria o início da arqueologia no Brasil. Na verdade, ensejou todo o desenvolvimento acadêmico e intelectual do país, porque até aquele momento não havia nenhuma instituição de ensino superior, não havia imprensa, portanto, há uma ruptura muito grande de uma posição completamente periférica a ter a família real aqui. Slide seguinte, por favor, Ana. Em seguida, caracterizando esses primeiros momentos, quer dizer, aí temos, para quem não tem isso muito claro, até porque os colegas espanhóis que forem assistir a essa apresentação não têm essa percepção histórica, né? Ao contrário dos portugueses, eu acho que é importante dizer algumas datas, né? 1808 já foi mencionado, mas também depois 1815, quando o Brasil e o Algarve são colocados junto com Portugal como reinos, e depois 1822 com a proclamação da independência do Brasil. Então, sendo que essa proclamação de independência foi feita pelo príncipe, né? Quer dizer, pelo o rei Pedro I era filho do rei, né? Portanto, português. Portanto, isso significa que houve uma continuidade bastante forte. Inclusive, isso também depois no seu filho, o Pedro II, o Pedro I abdica, volta para Portugal como Pedro IV, e o Pedro II, num período de regência primeiro, mas logo depois já independente, ele mesmo de modo próprio, constituem-se então uma série de instituições. Eu acho que as instituições que, no que se refere à arqueologia, mais importantes são duas. São o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu cito aí um artigo sobre esse assunto, escrito pelo Lúcio Menezes Ferreira, que é justamente sobre a caracterização dessa arqueologia como sendo nobiliárquica. E a outra instituição é o Museu Nacional, que é o antigo Museu Real, que se transforma em Museu Nacional e que continua existindo até hoje no Rio de Janeiro. Podemos passar para o slide seguinte, Ana. E aí, uma outra referência importante é a desse livro do Lúcio Menezes Ferreira, Território Primitivo, em que ele trata da institucionalização da arqueologia no Brasil no período de 1870 a 1917. Portanto, temos esse período que ele está tratando aqui, é o final da monarquia, porque a monarquia vai até 1888, e abrange já a mudança do eixo do Rio de Janeiro, do estudo dos artefatos indígenas e da arqueologia também indígena, associada
às coleções mediterrânicas, porque o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele foi constituído primeiro por Dom Pedro I, depois por Dom Pedro II, com peças vindas de todo a bacia do Mediterrâneo. E não só, mas especificamente no âmbito arqueológico, com material mediterrâneo, inclusive com coleções de Pompeia, da Etrúria, do Egito e de diversos outros lugares. Então, durante esse período imperial, que vai até 1888, o foco era numa idealização dos vestígios indígenas e das civilizações indígenas, por um lado, e, por outro lado, a associação do país e, portanto, da corte com a Europa. A Europa, embora o Mediterrâneo não era, como eu acabei de falar, o Egito não está na Europa, mas é independente, digamos assim, um viés de inserção nesse movimento europeu de constituição de museus de caráter imperial. O que muda com o final da monarquia, em 1889, é justamente o fato de que o poder passa, embora a capital continuasse no Rio de Janeiro, o poder passa a ser exercido em grande parte em São Paulo e, secundariamente, em Minas Gerais. Quer dizer, uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, das elites. Mas isso tem uma implicação muito grande do âmbito arqueológico, porque ao Museu Nacional, que continuou existindo e que tinha essa formação que eu mencionei, contrapõe-se uma outra instituição, um outro tipo de arqueologia, que é a que vocês veem nessa imagem à direita, que é a do Monumento à Independência, museu, atualmente Museu Paulista, se chama, mas ele foi construído no final do século XIX, ainda na monarquia, para ser uma homenagem ao Pedro I, e justamente no local da proclamação da independência, em São Paulo, no Riacho do Ipiranga. Então, o museu, quando foi inaugurado, já não havia mais monarquia. Então, portanto, essa elite paulista, ela transforma esse museu, essa homenagem que seria a Pedro I, em uma instituição voltada para o estudo e invenção, literalmente, dos bandeirantes paulistas. Por que eu digo invenção? Invenção nos dois sentidos, né? A palavra invenio, em latim, significa tanto eu encontro quanto eu invento. E é exatamente isso que foi feito. Quer dizer, com relação a esse período dos séculos iniciais da colonização, foi feita uma idealização, agora não do índio, mas do paulista, que teria conquistado todo o continente. Teria ele garantido a expansão da ocupação portuguesa, primeiro e depois do Estado independente. Então, essa substituição, essa invenção do paulista foi muito importante em termos arqueológicos, porque se contrapôs diretamente àquilo que se fazia até então. Porque no Rio de Janeiro, na corte, havia esse recolhimento de material indígena, tanto etnográfico quanto arqueológico, e com esse Museu Paulista, ao contrário, isso vai ficar escanteado, vai ficar deixado de lado e vai ser colocado no lugar uma idealização desses paulistas, que agora tem um novo nome, um nome que não tinha até aquele momento, que era de Bandeirantes, que é o nome que, digamos, foi difundido a partir dali. Podemos o slide seguinte, Ana. Bom, esse aqui é o Museu Paulista nos dias de hoje. Vocês veem que foi mantida, mesmo no final, já no início da República, foi mantida a figura de Dom Pedro I, como vocês veem no centro da escadaria, porém, o restante da decoração está se referindo aos bandeirantes, que vocês veem nos quadros do fundo, do lado do imperador, e também nas estátuas, que são bandeirantes. E também essas
na escada, vocês têm, assim, água de rios. E essas águas de rios são dos rios que foram conquistados pelos bandeirantes para o Brasil. E vocês veem aqui, tem uma placa também embaixo do Dom Pedro, lá no chão, assim, escrito USP, mencionado pelo Vítor Oliveira, que é a Universidade de São Paulo, porque esse museu, depois no século XX, passou a fazer parte da Universidade de São Paulo. Então, slide seguinte, Ana. Bom, isso aqui é apenas para fazer uma comparação entre o que se imagina ser à direita um bandeirante, um paulista, melhor dizendo, ou seja, é uma pessoa cuja mãe é indígena, cujo pai talvez seja português, que fala tupi-guarani até pombal, e que se veste dessa maneira como vocês estão vendo, inclusive descalços. E a esquerda é a maneira como os bandeirantes foram inventados, como eu disse, no finalzinho do século XIX, início do século XX, e que vocês veem no Brasil, pelo Brasil afora, aquela imagem que está à esquerda. Podemos avançar, Ana. E um detalhe importante é que esses bandeirantes foram definidos como aqueles que escravizaram pessoas, principalmente indígenas. Caçaram e escravizaram indígenas. Então, como eu disse, todo esse movimento, no início nas primeiras décadas do século XX, foi muito anti-indígena e, portanto, bastante, digamos, uma revisão bastante grande da ideia de arqueologia dos indígenas. Bom, a fase seguinte, que também parece importante, para a arqueologia, é o nacionalismo. Ou seja, na década de 1930, nós temos aquela época do nacionalismo antes do Estado Novo, mas com o Getúlio Vargas, que seria o ditador. Assim, eu faria uma comparação um pouco com o Estado Novo português, porque do início não havia um estado de exceção, né? Mas em 37, então, há um golpe militar, não um golpe militar, um golpe com apoio dos militares, o ditador, vai até 45. Bom, de qualquer maneira, o que acontece aí nesse período de importante para a arqueologia é que se substitui aquela ideia do paulista, que estava voltada para o Estado de São Paulo, tentando e conseguindo fazer isso para o país inteiro, uma outra ideia, que é a ideia de criar alguma especificidade diferente. A especificidade diferente é, primeiro, o Brasil se caracteriza por ser herdeiro do século XVIII mineiro, né? Quer dizer, então, existe uma invenção, aí outra invenção das cidades históricas de Minas Gerais. Ouro Preto é mais conhecida, mas outras também. E também, e paralelamente, a ideia do que o Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro, viria a chamar de lusotropicalismo, e que era baseado na ideia de miscigenação. Eu acho que isso foi importante no sentido de criar as bases para uma ideia de nacionalidade que, em certo sentido, está conosco até hoje, fundada nessa junção de raças. Eu cito aqui o lusotropicalismo também pelo fato de estarmos falando sobre a Península Ibérica, naturalmente. Por quê? Porque esse contato entre Portugal, especificamente, e o Brasil, no lusotropicalismo, demonstra uma ligação intelectual que não era a predominante. A ligação intelectual predominante no Brasil era com a França, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, com a Inglaterra e Estados Unidos. Então, portanto, esse movimento do lusotropicalismo, do Gilberto Freire, ele está mencionado aqui também por isso, porque ele foi importante, é importante ainda como ideologia,
mas demonstra também essa interpenetração dos dois lados. Seguinte, Ana. Bem, aí eu apresento uma foto em que aparece o grande responsável pelo desenvolvimento da arqueologia no Brasil desde a década de 40, 1940. E quem está à direita na foto é o Paulo Duarte. Esse Paulo Duarte, ele era um advogado, ele foi editor de jornais, ele foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, foi a primeira universidade do Brasil, em 1934, ele foi um dos propugnadores, mas durante a ditadura do Estado Novo, ele sai do Brasil, porque ele se opunha, e ele entra em contato com antropólogos ou etnógrafos, na França, como nessa foto, com Paul Rivet, e nos Estados Unidos. E ele, portanto, inicia uma valorização do que ele chamava de homem americano, inspirado no Museu do Homem, ele queria fazer aqui o Museu do Homem Americano. Esse era o seu projeto. Podemos ir para o slide seguinte, Ana. E o Paulo Duarte, ele foi responsável pelo desenvolvimento inicial da arqueologia no Brasil. Por quê? Porque ao voltar ao Brasil depois de 45, ele conseguiu criar um Instituto de Pré-História, inspirando-se no de Paris. Ele conseguiu associar isso à Universidade de São Paulo, que era, como eu disse, a primeira universidade e ainda é a mais prestigiosa. Ele trouxe para cá, para o Brasil, estudiosos bem qualificados, especialmente da França, aqueles que trabalhavam com o André Leroy-Gourhan, para estudar pintura rupestre, não só, mas também pintura rupestre. Ele, então, primeiro, uma coisa que é importante, ele introduziu uma arqueologia bem fundamentada, humanista, porque dizendo que os indígenas produziam cultura, defendia não só os indígenas como os seus vestígios. Ele foi o responsável, em 1961, pela primeira e única lei de proteção do patrimônio arqueológico do país. Então, ele foi fundamental. Mas o que acontece, como disse já o Vitor, no resumo, em 1964, Deixámos de ouvir. militar, do técnico arqueológico. Olha, deixaram de ouvir? Alô? peço desculpa, tenho o microfone fechado. Parou quando estavas a dizer, em 1961, ele publicou, ou fez publicar, a primeira lei de proteção do património arqueológico do país. Depois houve um hiato aí. Sim, desculpe, foi o problema da internet. Então, eu dizia o seguinte, que em 1964, houve um golpe militar. Foram 20 anos de regime militar. E no que se refere à arqueologia, que é o nosso objeto, isso teve consequências de imediato, porque os militares, eles queriam um domínio do território brasileiro, inclusive da Amazônia. Eles desprezavam profundamente as culturas indígenas. O projeto era simplesmente um projeto colonizador, quer dizer, acabar com indígenas enquanto indígenas. Eles têm que se tornar cidadãos civilizados. Bom, mas o que acontece na arqueologia? Que aí vamos chegar a esse slide que está
na nossa frente. Os militares, eles começam a perseguir alguns arqueólogos, em particular o Paulo Duarte, a tal ponto que, em 1969, ele será cassado, ou seja, perderá todos os direitos políticos e também a sua função de professor. Isso que era ser cassado naquela ocasião. Mas antes disso, antes de 69, eles começaram a, não só a não dar dinheiro, mas também a fazer outro tipo de proposta arqueológica, muito interessante, que era a seguinte: fizeram um acordo com o Smithsonian Institution de Washington para que fosse feito um Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas sediado em Washington e que veio ao Brasil por 10 anos, 65 a 75, de tal maneira que formasse arqueólogos brasileiros a imagem e semelhança dessa arqueologia, que eu diria, alguns chamariam de ecológica, mas eu diria ambientalista, determinismo geográfico. Esse livro da Beth Magras, que é um livro que fez muito sucesso na época, chama-se A Amazônia, a Ilusão de um Paraíso, e o resumo das ideias é que a Amazônia ela é tão superabundante que os povos civilizados dos Andes, quando descem os Andes e chegam na Amazônia, eles vão perdendo a cultura, vão se tornando vagabundos, em outras palavras. Portanto, não existe cultura propriamente indígena, e nem pré-histórica. O que existe são vestígios desses povos primitivos, digamos. Isso se explica na teoria da Betty Magras, e não só dela, mas ela é um bom exemplo, no determinismo ambiental. Quer dizer, a Amazônia, que é, por exemplo, essa floresta tropical, ela não permite o desenvolvimento de alta cultura. O único lugar que tem cultura são os lugares mais frios, no caso, a Cordilheira dos Andes. Bom, podemos passar para o slide seguinte, Ana. Aí nós chegamos já à passagem do sistema da ditadura militar para o regime civil. E isso é importante para a arqueologia também, por isso que eu estou mencionando. É o fato de que a Revolução dos Cravos em Portugal, ela foi muito divulgada aqui no Brasil, porque o Spínola tinha estado em contato com os brasileiros, tinha publicado o seu livro aqui. Nos jornais aparecia todos os dias manchetes da vida da Revolução Portuguesa, principalmente até novembro de 75, né? Portanto, era uma constante, preocupação constante, digamos, dos meios oficiais, e os militares brasileiros ficaram assustados com a Revolução Portuguesa, embora tenham tido o espírito pragmático de serem, por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros, se não o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente. Mas o que interessa é que justamente os militares começaram a pensar o seguinte: como que vamos sair desse regime? E então puseram em prática, a partir de 75, uma transição pacífica, negociada, etc., etc. E aonde eles se inspiraram? Se inspiraram no que passava-se na Espanha com a morte do Franco. Porque com a morte do Franco, logo o rei já começa a dar sinais de abertura, faz um plano de legalização dos partidos, eleições, no que ficou chamado de Pacto de la Moncloa. E aí, então, os militares brasileiros, nessa altura, 77, na época do presidente Geisel, eles tinham, então, essa mesma ideia: vamos fazer uma abertura controlada e
isso aos poucos vai se ajeitando. E foi isso que foi feito. De tal maneira que em 70, houve um processo longo, porque houve ainda mais um presidente general, foi o Figueiredo, em 79, ficou até 85, mas ele permitiu a legalização dos partidos, permitiu eleição para governadores, e assim por diante. Quer dizer, então, houve uma série de avanços. Isso teve particular importância para a arqueologia. Slide seguinte, Ana. Bom, aí é um exemplo desse movimento de abertura. Em 1979, um momento de anistia aqui no Brasil que acabou dando certo, digamos assim. Os militares acederam a isso. Ana, mais uma. Bom, aí, então, portanto, nós temos uma mudança da arqueologia brasileira a partir desse momento. Começam a surgir estudos sobre quilombos, que são esses afro-brasileiros que se rebelam, mas também de indígenas, de vestígios pré-históricos mais antigos, de pintura rupestre. Bom, então, isso foi, digamos, esse período que eu acabei de mencionar de abertura, de partir do final da ditadura, impactou muito grandemente a arqueologia. Bom, mas aí eu entro para a segunda fase da minha palestra, que é a respeito da Península Ibérica. E qual a relação da Península Ibérica com o Brasil na arqueologia. Bom, então, aí eu vou dizer que até a década de 70, final dos anos 70, a principal influência, tanto de Portugal quanto da Espanha no Brasil, era por meio da literatura. Eu estou citando aqui o livro do Alarcão, Portugal Romano, que chegou aqui cedo, com a coleção toda da História Mundi. Toda aquela coleção chegou aqui e foi muito difundida. Eu acho que foi importante para o desenvolvimento da arqueologia. E também livros de arqueologia espanhóis, como, por exemplo, esse do Bosch Gimpera, embora publicado no México, ele se radicou no México, mas, de qualquer maneira, teve também bastante influência aqui nesse período anterior ao período, digamos, de contatos mais intensos. Slide seguinte, Ana. Aí eu cito outros livros também, esse livro alemão, Arqueologia, publicado em português, em Portugal, né? E também os livros publicados em Espanha, A Humanidade Pré-Histórica, por exemplo, do Pericó. Então, isso tudo chegava aqui, e nós tínhamos acesso, pelo menos nas melhores bibliotecas, no caso, que eu tenho experiência pessoal na biblioteca da Universidade de São Paulo, que era continua sendo uma das melhores, essas obras chegavam aqui e influenciavam, portanto, aos estudiosos da arqueologia no Brasil. Slide seguinte, Ana. Bom, eu citei aqui a coleção História Mundi, peguei uma foto com essa coleção História Mundi para ver esses volumes todos que chegavam aqui, e um dos volumes da História Mundi foi esse do Donald Lathrop, um norte-americano que estudou o Alto Amazonas e que se contrapunha frontalmente a Betty Meggers. E que, portanto, ele foi importante, inclusive, para a arqueologia brasileira, da pré-história do Brasil, porque justamente ele era uma contraposição a esse determinismo ecológico da Betty Meggers, dizendo que na Amazônia havia grandes civilizações. Isso que depois será desdobrado por diversos estudiosos, como Arnold Roosevelt, Eduardo Neves e muitos outros, né? E é, digamos assim, o que se fez depois dessas décadas, depois da década de 80. Mas já lá na década de 70, nós tínhamos esse livro do Lathrop, graças à tradução portuguesa. Seguinte, Ana. Bom, aqui chegavam também a revista O Arqueólogo Português.
e, portanto, a coleção toda já existia em papel, naturalmente, só existia em papel, e na biblioteca para a gente consultar. Eu acho que isso também é importante porque o público mais jovem não tem noção de que para você ter acesso, né, tínhamos que ter ou livros ou revistas ou separatas, né? Era assim que a coisa se difundia. No meu caso, um bom caso era essa revista O Arqueólogo Português. É, slide seguinte. Um outro exemplo que eu acho que vale a pena citar dessa importância da Península Ibérica é o caso da Gabriela Martim. Gabriela Martim é uma valenciana que nascida em 1935 e que está viva, e que estudou com o Tarradell, estudou justamente período romano, cerâmica romana, entre outras coisas, e veio ao Brasil na década de 70, e, ao chegar ao Brasil, ela se tornou uma grande estudiosa de pré-história, especificamente não só de arte rupestre, mas também de cerâmica. Mas ela estudou bastante pré-história em geral e, especificamente, como ela se radicou no Recife, ela se tornou uma grande estudiosa da pré-história do Nordeste. Esse é um livro dela, clássico, um manual muito grande sobre a pré-história do Nordeste. Eu acho que isso também eu incluí aqui porque mostra como houve também, já nesse período anterior, interações esporádicas individuais, como a da Gabriela Martins. Slide seguinte, por favor. Bem, aí eu tinha dito que a partir de um determinado momento eu vou sair dessa coisa histórica e vou entrar do que eu sou testemunho. E eu gostaria de começar com o encontro que tivemos, o Vitor e eu, quando de uma sessão coordenada pelo Peter Huckle, que resultou nesse livro, Theory in Archaeology, A World Perspective, na qual o Peter Huckle teve uma ideia muito boa de reunir antigas metrópoles e as antigas colônias, que agora são países independentes, arqueólogos, né, desses dois âmbitos, em que medida isso poderia dialogar. E foi aí que eu não só conheci o Victor, como nós escrevemos cada um capítulo, eu sobre a arqueologia no Brasil e o Victor sobre a arqueologia em Portugal. Mas nessa ocasião, de qualquer maneira, embora eu tratasse um pouco disso, eu constatava nesse artigo que havia muito mais comunicação na arqueologia brasileira com a, os grandes centros imperialistas, quer dizer, no caso, a França, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, mais do que com Portugal. De qualquer maneira, eu acho que isso aqui, como era da década de 80, demonstra, e é no contexto da fundação do Congresso Mundial de Arqueologia, eu acho que isso demonstra uma intensificação das relações entre as arqueologias no mundo todo, mesmo antes da invenção da internet, né, porque isso aqui é anterior à invenção da internet, mas de qualquer maneira já começa a haver uma intensificação muito grande. Esse livro é um bom exemplo, porque você tem pessoas que participaram de todos os lugares do mundo, que participaram desse evento e ao mesmo tempo publicaram nesse livro. Então já houve um contato muito grande de realidades totalmente distintas. Slide seguinte, Ana. Bom, aí, né, já entra na minha experiência pessoal, porque havia também muita literatura já aqui, de temas específicos e provenientes da Península Ibérica, como é o caso dos livros do Blasquez. O Blasquez, Cástulo, a Romanização e outros livros, muitos dele, que chegavam aqui, estavam nas bibliotecas, e que foram importantes, por exemplo, no meu caso, porque eu, ao final, fui estudar um tema relacionado à Península Ibérica, justamente. E fui, digamos assim, um seguidor, digamos assim, do Blasquez, de maneira indireta, embora eu também tenha conhecido o Blasquez, né, pessoalmente. Slide
Houve de novo uma paragem, não é? Pedro, não nos estás a ouvir? Vocês ouvem? Pedro, houve uma paragem. Estás-me a ouvir? Tu tiraste o teu som? Entrou a Manuela Ribeiro, que é a mulher do António Silva. Pedro, estás ok? Agora vocês me ouvem. Exatamente. É que ficaste na tua relação com o Blasquez. Isto. Podemos passar para o seguinte, slide seguinte. É porque deu uma travou aqui, por isso que o fone, o microfone não funciona. Eu tenho que sair e voltar de novo. Só para explicar para vocês. Isso. Muito obrigado, Ana. Bom, então, o que ocorreu aí, a partir daí, da década de 80, foi uma intensificação de trocas com Portugal e Espanha nessas últimas décadas. Então, podemos dizer assim, de 40 anos, para mais de 40 anos, mas principalmente se intensificando muito a partir da internet, do fato de que temos comunicações muito mais rápidas, muito mais ligeiras, e também pelo fato de que desenvolvimento econômico, tanto da Península Ibérica quanto do Brasil, também permitiu a intensificação de relações com bolsas e tudo mais. Bom, aqui, então, eu cito, eu apresento aqui um livro que eu escrevi com o colega César Carreras, de Barcelona, sobre a Bretanha e o Mediterrâneo, no qual nós estudamos ambos ânforas ibéricas, não só ibéricas, mas no caso aí nós estamos estudando principalmente as ibéricas, encontradas na Grã-Bretanha, que havia sido, aliás, o objeto do meu doutoramento, quando nos encontramos, o Vitor e eu. Eu estava concluindo o meu doutoramento, estudando na Inglaterra. Bom, aqui é o CEIPAC de Barcelona, da Universidade de Barcelona, com o professor à direita, professor Remessar. O professor Remessar, que tem as escavações muito conhecidas do Monte Testaccio em Roma, que foi também meu co-orientador e que foi aluno do Blasquez. Então, há uma... E nessa foto aparecem diversos jovens, ou mais jovens, que vieram ao Brasil, assim como o professor Remessar, e também, principalmente, que receberam também estudiosos brasileiros. Então, temos uma ida e vinda de estudiosos, de arqueólogos especificamente, que têm passado essas décadas. Né? Ana, por favor, próximo slide. Bem, aí eu peguei alguns outros exemplos de minha, digamos, pessoais, digamos assim. Bom, um deles é a Margarita Dias Andreu, que ela é professora do ICREA em Barcelona. Ela é uma arqueóloga que muito conhecida, tem um livro, tem muitos livros, mas um livro dela que se tornou uma grande referência é Uma História da Arqueologia Mundial no século XIX, publicado em Oxford.
Pois a Margarita veio ao Brasil também, 2 vezes, e publicou um livro. Esse livro, Arqueologia Crítica e Humanista. E ela formou também brasileiros, recebeu brasileiros, primeiro na Inglaterra, porque ela era professora em Durham, mas depois também na Espanha. Depois, o outro exemplo que eu cito aqui é um livro sobre mulheres e gênero na antiguidade, no Mediterrâneo Antigo, publicado também pela Universidade de Barcelona na coleção Instrumenta, organizado pela Renata Garrafoni, da Universidade Federal do Paraná, e pelo professor Manel Garcia, da Universidade de Barcelona, e cujos autores são desses dois lados, brasileiros e espanhóis. E num tema especificamente, digamos assim, que chama atenção, que é relações de gênero, sexualidade. Depois, outro que tem a ver com o nosso tema aqui é esse livro, História Ibérica e Ibero-América, Estudos Originais, organizado pelo professor Fabião, Carlos Fabião, que também esteve aqui no Brasil diversas vezes, em diversas instituições, inclusive na Unicamp. E esse livro foi organizado também pelo professor Cláudio Carlan, que é da Universidade Federal de Alfenas, e que também trabalhou tanto com o Fabião quanto com o professor Ramessar. Portanto, tem uma grande experiência também na Península Ibérica. Slide seguinte, Ana. Outro que acho que é importante mencionar é o Luiz Osterbeck, porque o Osterbeck ele também tem uma intensa cooperação com brasileiros, recebeu lá diversos brasileiros, vem aqui com frequência. Eu até brinco com ele que ele consegue uma coisa que eu não consigo, que é falar português continental na Europa e falar português brasileiro no Brasil. Eu, infelizmente, não tenho essa habilidade que ele tem. De qualquer maneira, o Luiz Osterbeck é um exemplo, e nesse livro que ele organizou junto comigo também, e com outras pessoas, o Juliano Bittencourt e outros, a Miriam Ellen, Patrimônio Cultural, Direito e Meio Ambiente, Arqueologia e Turismo Sustentável. Então, vejam, para mostrar essa integração e intercâmbio. Muitos brasileiros, arqueólogos, eu quero dizer, têm ido estudar em Portugal, como, por exemplo, a Miriam Ellen Rodrigues, que está em segunda organizadora, também o Juliano Campos. Depois também, na revista de Arqueologia Pública da Unicamp, a Rita Juliana Soares Poloni publicou esse artigo, Caminhos e Descaminhos no Atlântico Científico, Arqueologia e Estado Novo em Contexto Luso-Brasileiro. A Rita Juliana Soares Poloni, ela é brasileira, embora seja também portuguesa, e estudou em Portugal, tanto o seu mestrado quanto o doutoramento. Então, e ela hoje é professora na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Podemos passar para o slide seguinte, Ana. Bom, o professor Encarnação, que eu sei, eu percebo que o Encarnação costuma assistir essas palestras. Hoje ele não está aqui, mas em outras ocasiões ele esteve. Mas, de qualquer maneira, o Encarnação tem vindo com frequência também ao Brasil e recebido brasileiros em Portugal. E, portanto, as suas obras são lidas aqui, principalmente no que se refere à epigrafia, naturalmente, que é a sua grande área. Slide seguinte, Ana. Depois, um outro exemplo bem atual e de uma pesquisa muito original que foi desenvolvida na Universidade de Lisboa, sob orientação do Carlos Fabião, é essa daqui, Não Há Colonialismo Sem Tecoaba, uma arqueologia das relações e da materialidade entre tupiniquim e portugueses na capitania de São Vicente, Brasil, 1502-1700.
É um estudo muito original e inovador do Francisco Silva Noeli sobre a questão desse período inicial aqui em São Vicente, ou seja, onde está São Paulo, a capitania de São Vicente, e mostrando essa interação entre a cultura material indígena e europeia portuguesa. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que, é lógico, tem artigos também, não é só a tese, né? Mas eu acho que mostra bem o potencial de inovação derivado também da interação entre os dois países e os dois continentes. Seguinte, Ana. Outro lado importante, do qual eu também tive participação, por isso que eu estou citando, por isso eu já me desculpo, porque eu vou deixar de lado muita coisa que eu participei pessoalmente, né? Mas, então, outra que eu acompanhei bem foi o desenvolvimento da arqueologia subaquática no Brasil. Essa arqueologia, ela se desenvolveu a partir do final do século passado, e em grande parte em cooperação com o CNANS de Portugal. E especificamente com a participação, a liderança do Gilson Rambelli, hoje ele é professor na Universidade Federal do Sergipe, mas a formação dele foi em Portugal, além de em outros lugares também, mas em Portugal em particular. Pode pôr o slide seguinte, Ana. Que é justamente o CNAS, né? Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, na qual justamente ele se formou, digamos assim. E foi, portanto, o surgimento dessa arqueologia, que hoje em dia tem já certo desenvolvimento aqui no Brasil, se deveu em grande parte a esse pioneirismo do contato com Portugal. Slide seguinte, Ana. Bom, também é mencionar outros com qual nós cooperamos e que tem vindo aqui e tem recebido pessoas. Um deles é o Alfredo González Ruibal, que é do Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha, e que tem esse artigo aí que ficou muito famoso, Time to Destroy, mas não é, esse é um exemplo, ele tem muitos trabalhos. Mas o que é interessante é justamente que ele tem uma cooperação também grande aqui com o Brasil, e o Ruibal é outro exemplo extraordinário linguístico, Vitor, porque ele consegue também falar português, português do Brasil, né? Então, é uma coisa espetacular. E outro exemplo também que eu acho que é importante, que da nova geração, gente jovem, é o Pedro Pablo Fermín Maguire, que justamente estudou no seu doutoramento uma arqueologia histórica do emprisionamento de indígenas em Minas Gerais durante a ditadura militar, que vocês veem aí, 1968, 1979. Mas ele trabalha com outros temas também, mas, de qualquer maneira, bom, e por que cito? Porque o Pedro Pablo Fermín Maguire, ele é espanhol, da Galiza, mas veio estudar aqui no Brasil, mestrado e doutorado. Fez o mestrado e doutoramento aqui no Brasil. E tem uma atuação muito original aqui no Brasil, no momento. Ana, o seguinte, por favor. Outro exemplo que eu posso dar é o Pablo Oscares, vindo lá de Barcelona, mas hoje ele já é professor, não lá em Barcelona, mas é professor fora de lá, se não me engano é em Alcalá de Henares, uma coisa assim, não tenho certeza. De qualquer maneira, ele tem trabalhado com brasileiros nesse tema dos grafites,
Grafites históricos como voz dos desfavorecidos. São diversos estudiosos brasileiros e espanhóis, não só, também pessoas de outros lugares, naturalmente, mas têm colaborado, têm trabalhado em conjunto, inclusive em projetos. Depois, outro que eu faço questão de citar, porque é muito usado no Brasil, é o Manual de Arqueologia Pré-Histórica do Nuno Bicho, né? Porque, cujo prefácio foi feito pelo Vitor. É um livro, digamos assim, que chegou aqui cedo, é muito prático e, portanto, é muito usado aqui no Brasil também. E é em português, naturalmente, também isso facilita muito, né? Estágio, slide seguinte, Ana. Este é uma tese de mestrado da etnoarqueologia no Brasil, ciência e sociedade no contexto da redemocratização. Isso é uma pesquisa feita no Algarve, na Universidade do Algarve, pela Rita Juliana Soares Poloni, que eu havia mencionado anteriormente, que também trata bem dessa questão do tratamento dos indígenas por parte da arqueologia e da etnologia. Slide seguinte, Ana. Outro português que também tem muito aqui no Brasil é o Rui Gomes Coelho. A tese dele, que eu tive a satisfação de co-orientar com o Randall Maguire, é sobre o regime sensorial da segunda escravidão, paisagens de escravização no Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, Brasil. O Rui Coelho, ele já veio também ao Brasil, ele também tem muita cooperação, digamos assim, intelectual aqui, e, portanto, eu achei que valia a pena citar, inclusive pelo fato de ele estar agora como professor lá esteve primeiro nos Estados Unidos, agora está na Grã-Bretanha. Mas, de qualquer maneira, oriundo, naturalmente, da ciência portuguesa. Ana, o seguinte, por favor. Outro exemplo é a Ana Pinhon. Ana Pinhon, nós escrevemos um livro juntos, chamado A Temática Indígena na Escola, Subsídio para Professores, no qual algumas das ideias que eu apresentei aqui sobre o papel dos indígenas na invenção da nacionalidade brasileira, está tratado nesse livro e está, digamos assim, problematizado. E esse livro, a Ana Pinhon é hispano-brasileira, quer dizer, ela é brasileira e é espanhola também, mas ela estudou na Espanha, na Universidade Complutense de Madrid, e demonstra bem como essa interação tem sido cada vez mais intensa. Ela não é a única a estudar, inclusive, esse tema, espanhola. Seguinte, Ana. Outro exemplo é o Tobias Vilhena de Moraes, que estudou aí em Portugal, fez estágios aí em Portugal, e, portanto, tem muitos contatos aí em Portugal. No momento, ele está fazendo uma pesquisa de campo em São Petersburgo. Mas, de qualquer maneira, é um outro exemplo dessa cooperação constante de lá e de cá. E aí, no caso, no campo arqueológico de Mértola, né? Por isso que eu pus essa imagem aí. Ana, o slide seguinte. Bem, calculei aqui que estou a 55 minutos. Então, eu gostaria de agradecer muito, dizer que, para concluir, que eu acho que os contatos se intensificaram muito. Eu acho que há uma trajetória em que o Brasil, assim como outras potências periféricas, estavam sempre centrados nos grandes centros irradiadores da cultura e da ciência,
E no caso específico de arqueologia, eu acho que França, em primeiro lugar, por tradição cultural brasileira, mas também os Estados Unidos, pela potência econômica e, portanto, científica da arqueologia americana. Mas depois, nessas últimas décadas, graças a ambas as partes, aos ibéricos e aos brasileiros, esses contatos se intensificaram muito. Não são os únicos aqui, né? Estou falando nessa fala eu enfatizei isso, contatos com a Península Ibérica, mas é lógico que poderíamos dizer, fazer a mesma coisa em relação à América Latina, etc. Quer dizer, não é só com a Península Ibérica, mas especificamente com a Península Ibérica, eu acho que uma das grandes vantagens da Península Ibérica para os brasileiros é a facilidade do idioma, naturalmente, principalmente do português, mas mesmo do espanhol, que é de fácil intelecção para os brasileiros, para as pessoas que falam português. Então, de tal maneira que eu acho que isso gerou uma grande sinergia nessas últimas décadas e, portanto, agradeço muito a atenção e me ponho à disposição para comentários ou perguntas eventuais que também tenham. E espero que não caia uma terceira vez. Obrigado. Obrigado. Quem deseja, além de mim, dizer algo ao nosso colega e amigo? Ninguém? Eu ia fazer um comentário também, que eu mencionei diversas pessoas que vieram aqui ao Brasil, portugueses, espanhóis, entre outros, mas o Vitor, ele se dispôs a vir numa ocasião, mas eu já não estava mais em condições de receber, né? Porque eu tive um problema de saúde e, então, infelizmente, não tive o prazer de receber o Vitor aqui, mas talvez por intermédio de outro colega tenha esse prazer. Muito obrigado. Eu creio que posso falar, tenho o microfone aberto, só para dizer sobre isso o seguinte: acabei por ir ao Brasil uma vez, e a única, em setembro de 2011, porque na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, estiveram dois doutorandos, aliás, três, oriundos daquela zona do Recife. Por exemplo, a Claristela, não sei se é Santos, agora não me lembro o nome completo. Eu vou dizer rapaz, porque como já tenho 78 anos, agora tudo para mim são rapazes e raparigas. Mas eu sei que raparigas em brasileiro não tem lá muito bom conotação, não é que é melhor evitar. Mas é só para dizer que esse foi parar a São Raimundo Donato. E então lá fui eu para Petrolina, que eles convidaram-me, lá fui eu para Petrolina de avião e tal, e metemos-nos num jeep durante 4 horas por umas picadas enormes e fomos parar a São Raimundo Donato, foi muito engraçado e gostei muito de lá ir. Sobretudo porque eles me fizeram uma visita ao Parque da Capivara, onde ainda estava, parece-me que viva, mas eu não a conheci pessoalmente, aquela senhora francesa que teve uma influência importante ali naqueles estudos de arte rupestre e até de escavações, não é? Como é que ela se chama? Esquece-me agora. Niede Guidon. É exatamente, Niede Guidon. exatamente, a Guidon. É claro, eu acho que a tua palestra aqui foi de muita utilidade, tanto para nós, portugueses, como para os nossos colegas espanhóis, porque às vezes não nos damos conta destas triangulações, não é? Uh, transatlânticas, não é? E realmente eu não fui das pessoas que fosse mais virada para o Brasil, porque tive sempre muito trabalho devido à minha carreira pessoal, muito trabalho. Eu não conhecia nada do Norte quando fui para o Porto em 1975, mas isso não estou agora aqui a falar de mim. O que é importante, sobretudo, dizer é que o doutoramento na Universidade do Porto, durante uma certa altura, agora não sei como é que está, a Ana pode dizer, era muito caro.
maneira que tivemos muitas pessoas que foram falar connosco ao Porto, portugueses até, e que depois disseram, não, é muito caro, tenho que ir para outro lado, porque realmente aqui, e até foram para a Galiza alguns, aliás, a Galiza, lá no norte, nós tínhamos muitos contactos com os galegos, eu passado pouco tempo de estar no Porto, em 75, organizei logo uma excursão dos meus colegas e de alunos à Galiza, arranjámos um autocarro e andámos a percorrer tudo, porque, é claro, tanto a Galiza como aquela zona de Castilla e León, que está pegada ao nordeste de Portugal, não é? Atrás dos montes, eram fundamentais para compreender a pré-história do norte de Portugal. Estava por fazer, ó Pedro, quando eu fui para o Porto, e outros colegas, a pré-história do norte de Portugal, refiro-me à pré-história, não é a arqueologia toda, estava por, estava numa situação semelhante à de certos países europeus no século XIX. Sabia-se que havia aqui umas coisas, uns machados que tinham aparecido, estavam lá. Eu cheguei a encontrar num, num primeiro andar de um organismo público um depósito em que estavam embrulhados uns restos de vasos oriundos de uma escavação feita numa anta de trás dos montes pela Vera Leisner. Coisas assim. Quer dizer, estava tudo por estudar. Hoje não. Hoje temos muitos arqueólogos, graças à geração que entrou nas universidades portuguesas depois do 25 de Abril, não é? Que nos abriu as portas da liberdade, digamos assim. Mas, de facto, foi muito interessante o conjunto de sugestões que aqui deste sobre variedíssimas ligações entre a arqueologia brasileira e a arqueologia portuguesa, e alguns deles são meus amigos e conheço-os bem, o Carlos Fabião, o Luís Osterbeck, então somos há muitos anos muito próximos, trabalhámos juntos na tentativa de fazer aqui em Portugal qualquer coisa de diferente para a arqueologia, mas pronto. Mas realmente, o que é que me assustou sempre no Brasil? Bem, é que realmente eu já tinha estado em Angola e já tinha feito uma reciclagem. Eu comecei a minha vida arqueológica de campo e de gabinete, enfim, e de ensino em Angola. Porquê? Porque era uma colónia portuguesa e porque me mandaram para lá. Eu que não era nada colonialista, tudo ao contrário. Mas mandaram para lá e porquê é que eu fui? Porque eu estava sob a égide de um professor catedrático que na altura era todo poderoso e tive que lhe obedecer. Ele queria que eu fosse para lá, quando eu tinha um convite para a Universidade do Porto já nessa altura. Mas pronto, tive que obedecer. E estudei bastante de arqueologia africana, não é? Depois, é claro, já era muito difícil. Cheguei a ter convites para voltar a Angola e não sei o quê, e já era muito difícil. Evidentemente, eu sei que o Brasil é um continente muito amplo, e desde a arqueologia pré-histórica, que eu tenho muitas curiosidades, porque eu desculpa de estar a falar tanto de mim, desculpem os meus colegas, eu tenho a mania de falar muito, mas eu já vou acabar. Eu tive que dar uma cadeira na Faculdade de Letras, perguntaram-me se eu queria dar civilizações pré-clássicas. E na altura eu estava muito influenciado, depois deixei de estar, pelo comparativismo evolucionista, neo-evolucionista americano, não é? E então o estudo dos Estados prístinos, não é? Daqueles 6 grupos de Estados que nasceram em vários pontos do globo, não é? Egito, Mesopotâmia, Val do Indo, Val do Rio Amarelo, Mesoamérica e a Zona Andina. E teve para mim muito interesse porque estudar o fim da pré-história é muito interessante porque, por negação, não é? Ou por contraposição ao que houve antes, permite-nos perceber, não é? O que foi a pré-história de forma indireta, não é? De forma retrospectiva, não é? O que é que não havia na pré-história que começou a haver com a implantação do Estado, não é? E depois, uma coisa muito interessante que cheguei a estudar também, que era a relação das grandes estados andinos, não é? Nomeadamente o estado até Inca, não é? Com a tentativa de penetração na Amazónia, mas eles nunca lá conseguiram propriamente
entrar, não é? Eu creio que eram completamente incapazes de se adaptar àquilo. E outra coisa também muito engraçada é o facto das pessoas pensarem que a Amazónia é, digamos assim, uma floresta natural, uma coisa produzida lá no começo do mundo e que está ali como uma espécie de paraíso eterno e tal. Ora, a gente sabe que a Amazónia é um produto do trabalho humano. É verdade, não é? É um produto de trabalho humano e um produto daquelas coletividades de que fazem aquela agricultura de jardins, não é? Lá no interior da floresta. E interessou muito a antropologia dessas coisas. Isso é que li bastante de antropologia, porque se não fosse isso não percebia nada de pré-história, pelo menos em termos de conjetura. Porque nós em pré-história, eu até ultimamente, e com isto concluo, ultimamente defendo, e gostava de saber as tuas opiniões também, claro, eu até defendo uma coisa é que a disciplina ou ciência da pré-história é totalmente diferente da ciência histórica. Não é para estar aqui a fazer cesuras artificiais, mas é porque nós em pré-história o que temos são sítios e dentro desses sítios são objetos. E objetos no sentido mais geral do termo, quer dizer, estruturas, etc. E, portanto, o que é que vamos fazer muitas vezes? Vamos colar uma quantidade de sítios e de objetos e tal, já nem vamos para as culturas, que já está muito ultrapassado, não é? Mas vamos fazer essa colagem. Enquanto que em história nós temos a possibilidade de algum modo, não é? Fazer uma narrativa que tem alguma coisa a ver, embora evidentemente muito diferente, com a própria narrativa literária, da história, como algo que encontra a sua razão de ser e a sua explicação teórica na própria narratividade do tempo, na própria sequência temporal, do tempo vivido. Ora, nós em pré-história não temos o tempo vivido. Nós temos 5 páginas, nós encontramos um extrato e depois a seguir, olha, está ali outro extrato diferente e fazemos datas de carbono 14 e procuramos afinar as cronologias, mas a Ana certamente também com certeza concordará com o que eu estou a dizer, porque a Ana é uma pessoa doutorada e que foi minha aluna, mas é minha amiga e agora felizmente já está a dar aulas lá na Faculdade de Letras do Porto, e eu tenho por ela também muita amizade e consideração, concordará comigo no sentido de que são realmente modos de pensar diferentes, são coisas diferentes. E é um sinal de maturidade, porque nós passamos a vida, mesmo no Porto, nós fomos os primeiros no Porto, agora vou fazer propaganda aqui ao Porto, nós fomos os primeiros no Porto a criar um mestrado de arqueologia. E não havia ainda licenciatura. E até houve alguém que disse: vão começar pelo teto e tal, criar um mestrado, e depois estas pessoas que saem do mestrado são pessoas que não arranjam emprego e são empregados de categoria e tal. Mas, na verdade, estão todos eles, uns aqui, outros ali, muito bem colocados no panorama arqueológico nacional e até trabalhando em vários tipos em câmaras, em universidades, em várias coisas. Quer dizer que nós tínhamos mestrados, ó Pedro, em que nós tínhamos 4 anos de mestrado. 2 anos letivos e 2 anos para a pessoa preparar a tese. Isso é que era uma coisa, porque Bolonha veio dar cabo, Bolonha, que tem a coisa positiva do Erasmus, etc., se fez circular os estudantes pela Europa, isso é bom, mas o programa de Bolonha, com aquela coisa da gente ter que circunscrever tudo, apertar muito as cadeiras, não é? Fez com que a nossa capacidade de criarmos cadeiras novas e mais especializadas e específicas, e os próprios mestrados passaram a ter uma duração pequeníssima, os doutoramentos teoricamente em 3 anos, quem é que faz um doutoramento em 3 anos, e depois isso ligado com esta questão que a juventude atual tem, devido a viver numa sociedade de consumo, que é muito hedonista, não é? Temos que convir que é um bocado diferente do nosso tempo, em que nós nos sacrificávamos muito, não é? Sacrificávamos-nos muito pelo trabalho. Pronto, não quer dizer que hoje não haja muita gente com imensa categoria, malta nova, eu respeito imenso. Há imensa gente interessante, mesmo em Portugal, já proveniente desta modificação democrática que se deu a partir de 74. Mas a verdade, e a Ana é um dos exemplos, por exemplo, mas aqui o Zé Manuel Varela, infelizmente, não, não fez o seu doutoramento porque trabalha numa Câmara, como a minha mulher, que é a Flor Bela Estevão, que está aqui,
e que, infelizmente, não têm grande margem de manobra devido a muito trabalho burocrático que têm nesses organismos. Mas eu vou concluir só para dizer que gostei muito de te ouvir. Muitas das coisas que disseste eu tinha uma ideia, sobre outras eu não conhecia, e acho muito interessante e felicito-te a ti e de uma forma um pouco narcisística, felicito-me a mim por te ter convidado, porque parece que teve êxito, foi útil este tipo de triangulação. Obrigado. Muito obrigado, Vitor, pelos seus comentários. Eu vou falar brevemente o seguinte. Primeiro, uma observação que muitas pessoas se equivocam, porque você falou que a Nied Guidon, que era recentemente falecida, que foi essa grande pioneira da arqueologia no Nordeste do Brasil, 50 mil anos, pintura rupestre. Bom, a Nied Guidon, embora ela seja filha de francês, ela nasceu no Brasil e aqui no interior do estado de São Paulo, em Jaú. Então, não é porque o nome dela é Nied e o sobrenome Guidon, que ela não era brasileira. Não, ela foi exilada em Paris. Então, é lógico, foi exilada em Paris, conseguiu verba francesa para vir aqui, porque era ditadura. Então, eu entendo, mas só para dizer que, na verdade, ela era brasileira. Bom, em seguida, você tem razão em tudo que você disse. Assim, no caso da Amazônia, eh, eu tenho um aluno atual de mestrado que está estudando justamente a interação Andes-Amazônia, no período 1500, ou seja, no período inicial de contato. Então, você tem razão que esse é um tema, assim, que é pouco estudado por causa da floresta, porque em ambos os lados da fronteira, como é um ambiente de floresta, é difícil conseguir vestir. Então, esse é um ponto. A outra coisa, você falou da Amazônia, e eu também tive uma aluna que fez doutorado comigo sobre as terras pretas de índio, que é justamente a Joana Bezerra, que é sobre o fato de que o ambiente amazônico é todo ele derivado do cultivo pelos indígenas, que vão mudando de lugar, e você encontra isso em vestígio arqueológico como terra preta, que não é, portanto, uma floresta, como você disse, muito bem disse, não é a floresta original, é uma floresta feita pelo homem, pelo ser humano. A respeito disso que você falou da civilização, né, das grandes civilizações, também há uma questão que é que há muitas pesquisas atuais ressaltando que a ocupação pré-histórica da Amazônia é mais antiga e é mais sofisticada, com presença de cerâmica, de acordo com a Anna Roosevelt, as datações que ela deu, seria um dos lugares mais antigos de cerâmica no mundo, na Amazônia. E a segunda coisa é a existência de proto-cidades, digamos assim, quer dizer, assentamentos com muita gente. Então, eu acho que também isso problematiza um pouco aquela questão dos grandes surgimentos das civilizações naqueles lugares específicos que você mencionou, muito apropriado. Por último, eu estou de acordo com você com a pré-história e história. Eu trabalho com as duas áreas, embora mais com arqueologia histórica do que pré-histórica, mas eu também trabalho. Mas eu estou de acordo com você. Tem um livro que foi publicado na década de 99, chama-se Historical Archaeology Back from the Edge, que eu publiquei com Martin Hall e com a Sean Jones, organizado esse livro. E é justamente sobre arqueologia histórica, mostrando que a especificidade de trabalhar com documentação escrita é uma, e é outra a realidade de se trabalhar sem documentação escrita. Então, eu estou de acordo com você que, embora exista muita utilidade na leitura de ambos os lados da coisa, mas o fato é que, quando você lida com sociedades que você não tem registro escrito, há uma série de outras questões, inclusive é isso que você falou da analogia etnológica. Primeiro, né, quer dizer, contextos que são completamente diferentes, geográficos, no tempo, no espaço, mas que, no entanto, podem ser muito sugestivos para a interpretação. Mas, olha, eu gostei muito dos seus comentários, agradeço muito a sua generosidade e a sua aula que você deu. Obrigado.
Aula deste tu, não eu. Alguém mais deseja falar? A Ana não quer dizer? Sim, eu queria só agradecer muito ao Pedro por nos mostrar estas ligações e relações. E claro, os últimos nomes que foi mencionando são investigadores muito importantes, não é? O González Ruibal, o Rui Gomes Coelho, ou mesmo a Juliana Poloni, que eu conheci quando esteve cá em Portugal. E portanto, dos dois lados, não é? Temos os investigadores que andam ou a fazer formação ou com os seus projetos de investigação no Brasil. Eu não sei se o Rui Bal também esteve com a Almudena Hernando com trabalho de campo, Isso, é verdade, é o não é? Moderando, que eu também conheço, é verdade. E é um trabalho incrível, incrível. E dizer que nós do Brasil temos a sorte também de ter traduções, que há obras em inglês que infelizmente em Portugal não há capacidade para fazer essa tradução e felizmente temos em português do Brasil, e agradecer. E depois do Brasil também aqui está a chegar muita coisa que nos tem influenciado, nomeadamente ao nível da gestão do património. Eu penso que ao nível do património, a política brasileira nos está a dar bons exemplos e boas práticas, e há cada vez mais colegas portugueses que citam exemplos brasileiros. Outro ponto, mais da divulgação e que me interessa cada vez mais, eu não conhecia o seu livro de temática indígena na escola, mas vou-lhe já perguntar se ele está disponível online ou não, o PDF, porque cada vez me interessa mais. É um tema que só agora aqui se começa a falar sobre. Claro, não fazendo, não há qualquer relação ou comparação, mas só agora se começa a trabalhar de que forma é que a pré-história está a ser ensinada nos manuais escolares, não é? Está neste momento a ser feita uma tese, uma dissertação de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre este tema, e cada vez me interessa mais. Mas sim, isto são outros pontos de relação. E dizer também que até em relação, em termos teóricos, eu sei que a Sociedade de Arqueologia Brasileira, não sei se foi no último encontro, que questionou mesmo a utilização da nomenclatura pré-história no Brasil, não é? E isso faz-nos pensar a todos. Bom, a respeito da temática indígena, eu vou mandar para você, porque eu não Obrigada. tenho também o exemplar, mas eu vou procurar. Esse livro eu acho que eu não eu costumava mandar os livros para as bibliotecas portuguesas, mas esse provavelmente eu não mandei porque eu não achei que fosse interessar por causa do problema da questão indígena. Eu mando livros, bom. Agora, isso que você mencionou ao final, o que foi que você mencionou ao final? Que eu perdi. Sobre a pré-história. A pré-história, foi realmente agora essa observação na Sociedade de Arqueologia Brasileira, mas isso é muito controverso, porque, Pois. embora tenha sido aprovado isso, que não deve se utilizar o termo pré-história, ao mesmo tempo, eu e outras pessoas ponderamos que se for para utilizar o conceito de pré-colonial, que é o mais comum, o pessoal falar em pré-colonial, isso faz com que o centro de tudo seja é, a colonização europeia. E a cada lugar é um momento colonial. Quer dizer, não tem sentido falar em arqueologia colonial na China, arqueologia colonial no Japão, arqueologia colonial. Quer dizer, a arqueologia colonial ela só existe no continente americano, primeiro. E segundo aspecto também é que aquilo que o Vitor havia dito é que eu acho que pré-história tem utilidade, é que você diz que é falta de documentos escritos. É isso que significa pré-história. Não Uhum. significa um período histórico, uma região geográfica, é uma questão metodológica do que você tem de documentação. Então, eu acho que, eu não sei qual vai ser a aceitação dessa terminologia que procura evitar a pré-história,
porque justamente tem esses problemas, que eu acho que são difíceis de solucionar, porque, ao mesmo tempo, se você for dizer, mas o Brasil basta-se a si mesmo. Então, é lógico, você pode dizer pré-colonial, porque no Brasil é colônia, mas e o diálogo com o resto do mundo, que não usa essa categoria, né? E outra coisa também, com o Noelle, nós temos um livro chamado Pré-História do Brasil, e um dos argumentos que nós desenvolvemos lá é que justamente a entrada dos documentos é desigual no Brasil. Quer dizer, não é verdade que em 1500, chegada de Pedro Álvares Cabral, passou a ser colônia, e a partir daí é colônia. A partir daí é arqueologia histórica. Não é verdade, porque a documentação ela é muito limitada. Então, você vai para o interior, até recentemente, ou até hoje, dependendo do lugar que você vai, não tem a documentação, não existe documentação escrita. Então, a pré-história pode-se dizer que vai até quando não se utiliza a escrita. Então, eu acho que são questões... Mas, de qualquer maneira, você está bem antenada, Ana, porque isso foi discutido aí faz recentissimamente, essa questão aí. Tá sem som, Ana. Até o Rui Gomes Coelho que chamou a atenção para. Então, isso, exato. Mais uma vez, não é? É o Rui a fazer esta ligação entre Portugal e o Brasil. Sim, e ele faz uma ligação também com a África, né? Porque ele tem Sim, feito sim, sim, trabalhos sim. na África, então... Sim, o projeto que está a desenvolver, sim. E acho que até está neste momento na Guiné, sim. Então. Muito bom, agradeço muito a Flor Bela, que eu conhecia de fotos do Facebook do Vitor, agora estou conhecendo aqui também, e o José Varela também, satisfação de tê-lo aqui. E, evidentemente, a todos os que depois se juntarem. Vamos difundir isto muito, porque isto vai para pelo menos quase 300 pessoas, mais ou menos, e depois, a partir daí, eu difundo o mais que posso. Eu gosto muito das Exato. pessoas, isto agora é um remoque aqui ao Zé Varela, que tem o Facebook dele fechado, não é? Eu gosto muito das pessoas que têm o Facebook aberto para eu poder pôr lá as coisas todas, enquanto o Facebook me permite, porque a partir de certa altura já quer que a gente pague para poder fazer divulgação e criar eventos, e nós temos pouco Sim. dinheiro. Nós aqui continuamos a ter meios muito limitados. Temos que recorrer à generosidade dos colegas. Mas estas conferências, se puder estar atento, nós mandamos-te regularmente a informação para assistires, porque temos, por exemplo, para este ano aqui na ADCAP, uma quantidade já de... Ainda hoje, um colega espanhol me enviou dados, só falta o link depois, já são para setembro, mas temos para todos os meses, estamos a fazer um programa deste tipo de palestras, que eu creio que são importantes, porque permitem, e estas associações são importantes porque permitem completar aquele aspecto excessivamente académico da academia. São mais descontraídas. Sem dúvida. E, além de tudo, como estamos à distância, pode ter gente de diversos lugares. Muito bom. Claro que foi a coisa boa, que a única coisa boa que o malvado do Covid nos deixou. Exatamente. Tivemos que aprender muita coisa. Exatamente, exatamente. Pois, não Olha, queria estar a demorar, muito obrigado. agradeço muito. Desejo aí uma boa madrugada para vocês. Obrigado. E Ainda é cedo. quando tiverem a divulgação, me mandem para eu poder também espalhar por aqui e lá pelos amigos espanhóis. Está bem, está bem. Tá Está bom? bem. Nós muitas vezes temos tido medo da divulgação em excesso, por isso é que eu hoje, quando chegaram Sim. aqui meia dúzia de pessoas, porque sabes que já fomos perturbados, tanto nesta associação como na outra, na SPAI, por interferências de pessoas que vêm boicotar e até com obscenidades e coisas horríveis. Eu justamente não divulguei, justamente por isso. Pois, é que E eu uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz um evento com o professor Remessar e tivemos que suspender, porque pois, entraram.
E aí Exatamente. eu percebi que não podia divulgar. A solução é que quando eles só vêm no início, a gente topa-os mais ou menos agora já, e quando só vêm no início tem que recomeçar. Mas de qualquer modo, por exemplo, para os espanhóis, nós começamos aqui às 9h30 da noite. Para os espanhóis são 10h30 já. E ter que recomeçar e tudo isso é um bocado. Mas É, temos tido colaboração e também em Espanha há uma proliferação de projetos e de inclusivamente de restauro e de monumentos pré-históricos, por exemplo, os dólmenes aqui de Antequera, que são tão conhecidos. Aquilo agora é um museu e os dólmenes são os monumentos megalíticos estão muito bem protegidos em Antequera. É maravilhoso. Nós vamos sempre que podemos, eu e a Florbela, vamos à Espanha, porque há muita coisa sempre para ver. E é uma pleia de arqueólogos por toda a parte. Mas mesmo em Portugal há muita atividade. Apesar de termos poucos meios, há pessoas que se ligam a vários projetos internacionais e conseguem financiamento. De maneira que nós ficamos admirados. Por exemplo, há aqui um prémio na Associação dos Arqueólogos Portugueses, que é o Prémio Eduardo da Cunha Serrão. Eu tenho feito parte de algumas vezes do júri. E eu fico admirado com as teses de doutoramento e de mestrado que se apresentam a concurso. É uma coisa que implica muito, muito investimento. De maneira que, apesar de tudo, vamos tendo esperança de que as coisas se vão caminhando para melhor. Muito temos obrigado, que, mais uma temos vez. que acreditar nisso. Exatamente. Pedro, muito Muito obrigado. obrigado, uma satisfação Muito muito obrigada. grande. Prazer em ver-te. Satisfação, Muito boa prazer, viu? noite e bom Boa trabalho. noite. Estamos em Obrigado contacto. para vocês também. Obrigado. Tchau. Tchau.